Deus in adiutorium meum intender. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. A arte de aproveitar as próprias faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales. Por Joseph Tissot, editora Cultor de Livros, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Ou ainda é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Herbert. Nós hoje finalizamos este livro graças a ele. Então, mais uma vez, meu muito obrigada, Herbert. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Os links estão todos no descritivo. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. E, por favor, orem por mim, a Nosso Senhor. Muito obrigada a todos que até aqui chegaram. Eu desejo a todos uma boa escuta. Nós finalmente chegamos ao último capítulo do livro e também da segunda parte, que é a última parte. Capítulo 8º. Aproveitemos as nossas faltas para crescer em devoção à Virgem Maria. Maria, Porto dos Náufragos. Como se podem cantar as misericórdias divinas sem consagrar um hino à Mãe da Misericórdia? Como poderíamos nós, depois de termos estudado na escola do mais amável dos santos a arte de aproveitar as nossas faltas, e esquecer aquela que é o refúgio dos pecadores? Aquela cujas bondades o bem-aventurado bispo tanto celebrou. Já tocamos este ponto no decurso deste trabalho, mas não basta o que dissemos, pois merece um capítulo à parte. Estas reflexões ganharam corpo e impressionaram-nos muito aos pés de Nossa Senhora do Porto, em Clermont. Nesse antigo santuário, pareceu-nos ter compreendido melhor que Maria é o porto dos náufragos, como é a sua estrela, estrela amiga dos náufragos. São Francisco de Sales disse-o bem. A Santíssima Virgem foi sempre a estrela polar e o porto favorável de todos os homens que têm navegado pelos mares deste mundo miserável. Os que dirigem o seu barco guiando-se por esta divina estrela livram-se de afundar ao encontro dos escolhos do pecado. Em contrapartida, aqueles que têm a desgraça de se desviar da sua direção tutelar já não contam com nenhum porto seguro onde amparar os danos e voltar a aproveitar do coração imaculado da mais terna mãe. É como se o nosso santo nos impelisse a escrever este capítulo complementar e a uni-lo por uma transição natural ao anterior, em que víamos Maria Madalena como modelo dos pecadores que anseiam por reparar as suas quedas e aproveitá-las. Numa carta a Santa Joana de Chantal, ele comenta que na sua oração pessoal se transportou um dia até a casa de Simão, o leproso. Vi Nosso Senhor, que me pareceu de bom humor. Por respeito a Maria Madalena, não me atrevi a prostrar-me a seus pés, mas sim aos da sua Santíssima Mãe, que também se encontrava ali. Eu estava muito triste por não ter tantas lágrimas nem perfumes como a santa penitente, mas Nossa Senhora contentou-se com umas pequenas lágrimas que caíram na orla do seu manto, pois não me atrevi a tocar os seus pés. Uma coisa me consolou muito. Depois da refeição, o Senhor encaminhou a penitente para sua mãe, e a Santíssima Virgem acariciava-a com extremo afeto.
Isso deu-me muito ânimo e uma imensa alegria. Em outro escrito diz: foi pelo exemplo da Mãe de Deus que Santa Maria Madalena, que fora como um caldeirão enegrecido com 1000 sortes de imundícies após a sua conversão, foi conquistada pela pureza de Nossa Senhora, assim convertendo-se em um frasco de cristal todo resplandecente e transparente, capaz de receber e reter os mais preciosos licores e as mais límpidas águas. Jesus, mediador perante o Pai, constitui a Maria medianeira perante Ele mesmo. Comuniquemos a todos os pecadores esta coragem, esta feliz confiança que os deve levar a recorrer a Maria. Persuadamo-los de que, se apesar de todas as razões expostas neste livro, o excesso da sua miséria os inibir de lançar-se no coração infinitamente bom de Jesus, esse mesmo excesso deverá constituir para eles um poderoso impulso que os leve aos braços de sua mãe, que reserva suas carícias mais compassivas para os seus filhos mais fracos. O nosso Salvador quis que fosse assim. Ele bem sabia que, apesar de tantas manifestações da sua ternura, a sua divindade e a sua condição de juiz deviam necessariamente inspirar temor aos culpados. Sem deixar de ser nosso advogado e intermediário perante seu Pai, dignou-se colocar entre nós, entre ele e nós, uma intermediária, uma advogada, de quem nós pudéssemos aproximar sem medo por ser a nossa mãe, e que tudo pudesse obter de Deus, visto ser a sua mãe. Ela defende a nossa causa junto do seu filho, mostrando-lhe o regaço em que o acolheu, como o próprio filho advoga por nós junto do Pai, mostrando-lhe o seu coração e as suas chagas. Os padres da Igreja são unânimes em afirmar: essa é a economia do plano divino. Jesus, por si só, dizem eles, era suficiente para operar a restauração do gênero humano, uma vez que dele nos vem tudo aquilo de que necessitamos. Mas não era bom que o homem fosse só. Convinha que, tendo homem e mulher concorrido para a nossa perdição, também ambos concorressem para a nossa reabilitação. O Redentor depositou, pois, em Maria a missão corredentora do gênero humano, e quis que por ela nos viessem todas as graças. Ela é o aqueduto por onde a graça corre ao nosso encontro, a escada que nos conduz a Deus, a porta que nos dá acesso à bondade divina, o canal por onde descem sobre todo o corpo da Igreja os méritos da sua cabeça. Ninguém se salva, ninguém obtém o perdão, a não ser por Maria. Nova Esther, Maria é plenipotenciária da divina misericórdia. Como uma nova Esther, a Santíssima Virgem achou graça aos olhos do Senhor em favor de todos os homens e conseguiu a metade do seu império divino. Ela detém o cetro da misericórdia, enquanto seu filho continua a ser o rei da justiça. Sim, Maria é o ministro plenipotenciário da misericórdia divina. A misericórdia é o seu ministério. Assim como nos estados, os que têm de tratar das questões de finanças, marinha ou agricultura se dirigem aos seus respectivos ministros, do mesmo modo, os que têm necessidade da misericórdia devem recorrer à Mãe de Deus. E quanto mais profunda for a sua miséria, tanto mais motivos tem para acolher-se ao seu coração maternal. Um abismo chama outro abismo. E como diz São Francisco de Sales, não há coisa mais agradável a uma abundante generosidade que uma necessidade indigente. E quanto maior for a abundância de bem, tanto mais veemente será a inclinação e a vontade de dar e comunicar-se. E se o nosso Senhor não tivesse dito que há maior felicidade em dar do que em receber, não se saberia dizer quem se sente mais feliz, se a bondade generosa em dar-se e comunicar-se ou a bondade desfalecida e indigente em receber. Muitas vezes o nome de Maria parece mais eficaz que o de Jesus. Santo Anselmo vai mais longe. Ele não hesita em afirmar que muitas vezes somos ouvidos antes invocando o nome de Maria que o de Jesus. Acrescenta ele: não é que Maria seja mais poderosa que o seu filho, pois é dele que ela recebe todo o poder que tem. Mas porque Jesus, que é Senhor e Juiz de todos, distingue os méritos de cada um e, vendo-os tão desproporcionados, acha justo adiar o pedido, ao passo que ao nome de Maria
A sua justiça se dá por satisfeita e se abranda quando os méritos dessa criatura incomparável intervêm para obter tudo. Este mistério encantador desvenda-se ainda mais à luz de outro argumento, amplamente desenvolvido pelos autores antigos e fundamentado em textos da Escritura. No Antigo Testamento, dizem eles, Deus é chamado Senhor dos Exércitos, o Deus das vinganças, o leão da tribo de Judá. É representado rodeado de chamas, trovejando do alto dos céus, precedido por raios, empunhando uma espada ameaçadora e lançando flechas. Foi ele que sepultou a terra sob as águas do dilúvio, as cidades culpadas sob uma chuva de enxofre, afogou seus inimigos nas águas do Mar Vermelho e os sepultou no abismo aberto pela sua cólera. De súbito, no Evangelho, esse mesmo Deus nos aparece sob o emblema de um cordeiro. Nem sequer se resolve quebrar a cana rachada ou a apagar a mecha que ainda fumega. O que aconteceu? É que Deus se encarnou no seio de Maria. Assim como o Sol, enquanto percorre no zodíaco os signos de Câncer, do Touro, do Escorpião, da Libra e do Leão, irradia um fogo abrasador, mas logo que entra no signo da Virgem, o suaviza e transforma em raios benéficos. Assim como o unicórnio esquece a sua ferocidade selvagem e se amansa logo que apoia a cabeça sobre os joelhos de uma jovem menina, assim também o sol da justiça se converte em astro benigno e transforma as chamas da sua cólera em suave calor a partir do momento em que oculta o seu esplendor nas entranhas da Virgem de Nazaré. No céu fica a justiça. A justiça olhou do alto dos céus, e na terra vem habitar a misericórdia. O Senhor nos tratará com benignidade. Cessam as iras e a indignação quando a terra virginal do seio de Maria dá o seu fruto. Comoventes considerações do teólogo Cristóvão de Veja sobre a misericórdia de Maria. O leão de Judá tomou no seio da mais doce de todas as mulheres a lã suave e a natural mansidão do cordeiro. Com o leite da mãe, tomou a ternura da ovelha. O leite é melhor do que o vinho, diz um intérprete do Cântico dos Cânticos, porque o vinho pode embriagar um homem, fazê-lo perder a memória das injúrias recebidas e levá-lo a perdoar com facilidade. Mas o leite da bem-aventurada Virgem Maria teve também como que o poder de embriagar a Deus, porque quando o bebeu, bebeu com ele a misericórdia. Lançou para longe de si a memória dos nossos pecados e fez-se pródigo em perdoar. Acrescenta Ricardo de São Vítor: sim, Maria, por ti cresceu a abundância da misericórdia divina e por ti se derramou sobre nós. Da pedra brotou o mel, porque da vara de Jessé brotou a flor que produz este suco suave, remédio de tantos males. Na passagem do Mar Vermelho, as ondas encrespadas sepultaram os egípcios, figura dos pecadores, pois a Arca da Aliança não estava com eles. Na passagem do Jordão, não houve vítimas, pois ali estava a arca. Sem Maria, há tudo a temer de um Deus vingador, mas quando se entra nesta arca de propiciação, somente há benefícios a esperar. Quando Simeão viu o Messias nos braços da mãe, proclamou o Salvador de Israel. Quando o tomou nos seus braços, reconheceu nele a causa tanto da ruína quanto da ressurreição de muitos. Deves temer, pecador, se isolas Cristo de Maria, mas nos braços desta amável rainha, reza-lhe sem desconfiança. Ela é a misericórdia no seu pedestal, a flor na sua haste, a água no seu oceano. No seio do Pai, o Filho de Deus feito homem absorveu os atributos da paternidade divina. No seio de sua mãe, revestiu-se dos sentimentos maternais. Um teólogo célebre não hesita em concluir, baseado num texto de Santo Ambrósio, que Maria engrandeceu a clemência de Deus ao gerá-lo e coroar-lhe a cabeça com um diadema de eterna misericórdia. Foram verdadeiramente loucas, prossegue o mesmo teólogo, as virgens do Evangelho, quando adormeceram sem se proverem do azeite,
mas foram ainda mais loucas quando, repelidas pelo esposo, não imploraram ao socorro da esposa, isto é, de Maria. Gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos! Dirigiram-se ao juiz e receberam da sua justiça a resposta que justissimamente mereciam: Não vos conheço. Por que não se voltaram para a esposa e gritaram: Nossa Senhora, Nossa Senhora? Teriam obtido a graça que pediam, simplesmente invocando esse nome. Convite aos pecadores a recorrer a Maria. Pecador, quem quer que sejas, ainda que estejas com um pé no abismo, ainda que o desespero tenha invadido teu coração, olha para Maria, pensa em Maria e recuperarás a inocência e a paz. A Virgem Imaculada revelou a Santa Brígida que ninguém, a não ser que já esteja condenado, invoca seu nome com a intenção de abandonar o pecado sem que o demônio fuja imediatamente. Conta amavelmente o apóstolo de Chablais, São Francisco de Sales, que uma tímida ave, sendo apanhada pelas garras de um gavião que se dispunha já a pô-la em pedaços, articulara neste instante o nome de Maria, que num mosteiro lhe tinham ensinado a repetir, e de repente a ave predadora a largou. E qual será o pecador que, invocando este nome tão poderoso de Maria, não poderá escapar-se das garras de Satanás? Este nome deve ser, na expressão do texto sagrado, a nossa respiração, porque, como diz um santo padre, é por Maria que a alma culpada respira e se abre à esperança do perdão. Comparação do duplo batimento do coração aplicado a Jesus e a Maria. Um escritor moderno e mais explícito ainda, e por uma comparação tão justa como ousada, mostra o papel da Mãe de Deus tal como o devem explorar os que o pecado feriu ou matou. Cada pulsação do coração é dupla e se compõe de 2 movimentos. Um extrai dos órgãos o sangue morto, enquanto o outro lhes leva sangue vivo. É que o coração é duplo. Há como que 2 corações em um só. Um mais ativo, outro mais passivo. Um que envia a vida, outro que repele a morte para dar lugar à vida. Um vivifica, outro purifica. Tal é também no meio da humanidade regenerada o papel do coração, desse coração formado de 2 almas que vivem numa, a alma de Jesus e a alma de Maria. A alma de Jesus é o lado vivificador do coração do mundo, e a alma de Maria, pela graça de Jesus, é o lado por onde o que está morto volta para a vida. Maria leva àquele que é a própria vida o sangue morto da humanidade, para que lhe seja infundida a vida. E Jesus reenvia para o mundo vivo e divinizado. O Verbo, pela encarnação, divinizou o sangue, mas foi a Virgem que deu ao Verbo a matéria a divinizar. Palavras consoladoras dos santos sobre a misericórdia de Maria. Ninguém jamais poderá contar as almas que a Mãe de Deus devolveu à vida divina. Para isso, seria preciso enumerar todas as conversões. Não há uma só que não se tenha realizado sem o seu concurso maternal. Diz o mártir Santo Inácio: é impossível que um pecador se salve sem o auxílio de Maria. Não é a justiça de Deus que nos salva, é a sua infinita misericórdia, movida pelas súplicas de Maria. Nova Ruth, acrescenta São Boaventura, ela recolheu as espigas que aos cuidados dos ceifadores escaparam, isto é, as almas que a todos os outros apelos da graça permaneceram rebeldes. Maria reúne-as e as recoloca no celeiro do pai de família. Graças às súplicas desta Virgem bendita, diz São Pedro Damião, o ladrão do Calvário se fez penitente e mártir. O traidor Judas não se teria enforcado se tivesse adiado o seu suicídio até o momento em que Jesus, ao expirar, confia os seus à sua mãe. É para junto dela que vai Pedro, o príncipe dos apóstolos, depois da sua tríplice negação. E São Gregório de Nazianzo apresenta-a com uma poética fala. Ela diz então a seu filho: ó Verbo de Deus, é próprio do homem o pecado. Perdoe a Pedro. E Jesus lhe responde:
Vós sabeis, minha mãe, que eu atendo todos os seus desejos. Nesta sua única ponderação, eu retiro a Pedro todas as suas faltas. E ainda São Paulo, nas suas antigas biografias, diz: atribuais à intercessão da Mãe de Deus todas as graças que haveis recebido. Se assim foi a misericórdia de Maria durante a sua vida neste mundo, como não será agora que reina no céu? Diz São Boaventura. Agora multiplica-se em proporção com a multidão de seus miseráveis que vê sobre a terra. A própria Igreja o afirma. O seu ofício no paraíso é pedir pelos pecadores. Por acaso não se deve a eles o aumento indefinido da sua glória? Pois como seria a mãe do Redentor se não houvesse pecadores a remir? Diz acertadamente Emilier: foram os pecadores que proporcionaram a esta bendita Virgem a felicidade de ser mãe do Salvador dos homens, porque sem o pecado, Jesus não teria vindo a este mundo para fazer-se semelhante à carne pecadora. Maria é, de certo modo, devedora dos pecadores, porque lhes deve a sua qualidade de mãe de Jesus Cristo. Maria protege particularmente os pecadores. Diz São Tomás de Vila Nova: fomos nós que, de certo modo, ocasionamos essa elevação. O médico divino não teria descido dos céus se na terra não houvesse a doença do pecado para curar. Foi por nos termos tornado culpados que Maria se tornou mãe de Deus. Deus não se teria feito homem se o homem não pecasse. Certamente, ó Virgem bendita, não sois devedora de nada, já que não foi o nosso mérito, mas o nosso demérito que deu ocasião a tudo isto. Mas, na vossa benignidade, segundo a vossa grandeza, quisestes lembrar-vos da nossa miséria. Verdadeiramente sereis advogada dos pecadores, porque foi por causa dos nossos pecados que fostes exaltada a tão grande altura. Se bem que o nosso pecado nos inspira um vivo arrependimento, a vossa sublimidade nos é infinitamente grata, e a vossa glória compensa os danos que as nossas faltas causaram. Exclama um autor piedoso: como posso desesperar, por maiores que sejam os meus crimes, se sois mãe de todos, mas especialmente dos pecadores? Sim, são os pecadores que proporcionam a essa augusta Virgem a reprodução incessante das glórias e alegrias da sua divina maternidade, pois ela gera Cristo tantas vezes quantas, por sua intercessão, faz com que o seu Filho volte a viver em cada um deles. Na conversão de cada pecador, quando este torna a nascer para a graça, na renovação da sua filiação divina, pela reincorporação ao Senhor, ao Salvador, na hora em que é vivificado em Cristo, o Pai Celestial diz-lhe: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o anjo da guarda desse feliz convertido pode mostrá-lo a Maria e saudá-la com as palavras de Santa Isabel: bendito é o fruto do teu ventre, porque, na verdade, esse convertido é fruto do seu ventre. Maria é tão mãe dos membros do corpo místico da Igreja como o é da cabeça. Não se forma um único justo sem que seja gerado para a vida divina pela nova Eva, verdadeira mãe de todos os viventes. Maria, refúgio dos pecadores, tudo faz pela conversão deles. Um antigo intérprete do Cântico dos Cânticos, comentando o texto "Apacenta os meus cabritos", não vê nenhuma dificuldade em aplicá-lo a Maria a propósito dos pecadores. Os pecadores, ele diz, são muito justamente parte do rebanho de Maria. Não porque ela os queira tal como são, destinados a ser colocados à esquerda do juiz, mas porque ela os adota para garantir-lhes um lugar à direita, transformando-os em fiéis cordeiros. É exatamente como se diz na linguagem corrente, em que o médico chama seu doente àquele que, longe de querê-lo doente, trata de curar. Há nesta comparação um mundo de sugestões animadoras para os que realmente querem regressar a Deus. Não há dúvida de que o cordeiro é preferível ao cabrito. Da mesma maneira, nada vale tanto como a candura de uma alma inocente.
Felizes os que, semelhantes a um cordeiro sem mancha, merecem as carícias da Virgem das Virgens, que tem por um dos seus títulos o da Divina Pastora. Mas resta aos pecadores um imenso consolo. Confessando-se culpados pelos nossos crimes e merecedores de estar à esquerda do juiz, depende unicamente deles recorrer com confiança a Maria, passar a fazer parte do seu rebanho e converter-se prontamente em cordeiros. Do mesmo modo, a saúde é sempre mais apreciada que a doença. Felizes os que não precisam de médico. Mas, quando se fica doente, é uma felicidade e dá muita segurança poder valer-se dos cuidados de um médico competente, ser seu paciente, contar-se entre os seus doentes. Por muito doentes que estejamos, por mais desesperador que pareça o estado da nossa alma, se quisermos curar-nos, Maria adotar-nos-á como seus doentes. E como não existe doença espiritual que seja incurável nesta vida, pois nenhuma pode resistir ao tratamento da toda-poderosa Mãe de Deus, ela nos curará. A sua glória, como a de um hábil médico, brilhará na proporção da gravidade dos males de que nos tenha salvado. Depois, uma vez curados e arrancados à morte, enquanto durarem os perigos de uma convalescença que será tão longa como a nossa vida, esta doce mãe há de amar-nos sempre e velar por nós, como o médico continua a acompanhar os seus doentes depois de curados. Teremos um título mais especial para contar com a sua proteção maternal. A sua honra está interessada em que perseveremos no estado de graça que ela nos devolveu ao preço das suas súplicas e das suas dores. Infiéis aos seus cuidados, recairemos no pecado? O médico não abandona os seus doentes quando tem uma recaída e nem se vinga deles por terem sido indóceis às suas prescrições. Pelo contrário, redobra os seus tratamentos e a sua dedicação para conseguir uma cura que a recaída tornou mais difícil. E oração de reconhecimento do pecador a Maria. Ó Mãe bondosa daquele que disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, e ainda perdoai até 70 vezes 7. Quando é que as nossas repetidas quedas poderão esgotar o vosso poder e a ternura da vossa solicitude maternal? Ides em busca do pecador que todos repeliram, conforme as palavras de São Boaventura, e ao encontrá-lo, o abraçais e reanimais, e não descansais enquanto não o verdes curado. Eu sou um desses vossos doentes. Salvai-me. Eu sou teu. Salva-me. Este será o meu grito de esperança em todos os dias do meu exílio. Eu sou teu. Salva-me. Quanto mais me lembrar das minhas quedas passadas, mais me lembrarei de vós, que pudestes e quisestes levantar-me delas. E não haveis de perder jamais nem este poder, nem esta bondade. Por isso será maior a minha certeza de que vós não me abandonareis no meio da minha cura. O reconhecimento que a vossa solicitude me inspira e o desejo vivo que sinto de patentear o vosso poder me ajudarão a seguir os vossos conselhos. Hei de amar-vos, hei de glorificar-vos, porque me tirastes das minhas grandes baixezas. No céu, finalmente, quando timidamente for ocupar o meu lugar entre os que vos devem a salvação, porque no meio das suas misérias puseram em vós toda a sua esperança, serei a vossa glória, como um doente é a glória do médico que o arrancou da morte já às portas dela, não apenas uma vez, mas muitíssimas. Então será este o fruto mais delicioso que a graça terá produzido. As minhas próprias faltas serão o pedestal da vossa glorificação e, ao mesmo tempo, o trono das divinas misericórdias que eu eternamente quero cantar. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantarei pelos séculos dos séculos as misericórdias do Senhor. Amém.